Você pode estar fazendo tudo certo no treino de pernas. E mesmo assim, construindo seu próprio caminho para a dor crônica. Sem saber, sem sentir. Até que seja tarde demais. Sabe por quê? Porque depois dos 40, o que antes era um incômodo passageiro, vira lesão. O que antes era só uma travadinha, vira limitação. E o que antes funcionava, hoje está só te desgastando. Mas ninguém fala isso. Ninguém te mostra os bastidores da dor. Só dizem, é normal, faz parte, continua que passa. Mas não passa, piora. A ficha de treino que entregam para você é a mesma que entregam para o garoto de 20 e poucos anos, cheio de colágeno, articulação novinha e recuperação acelerada. Como se seu corpo ainda fosse feito do mesmo material. Como se seu joelho, sua lombar e seus tendões não tivessem história. E talvez você já esteja sentindo os sinais. O joelho que range quando sobe a escada. A lombar que ameaça travar só de amarrar o tênis. Aquela rigidez que antes era só do dia seguinte, agora te acompanha até o final da semana. Pode parecer pequeno, mas isso não é idade. Isso é seu corpo gritando por mudança. E aqui está o problema. A maioria ignora esses sinais. Continua repetindo os mesmos exercícios de sempre, porque sempre fez assim. Mas esse sempre é o que está te parando. Hoje, eu vou te mostrar os 4 exercícios de perna que você precisa parar de fazer agora se quiser continuar treinando com força, sem dor e com resultados reais. Mas mais do que isso, eu vou te mostrar exatamente o que colocar no lugar. Não é papo de internet, não é mais do mesmo. É treino com consciência, com biomecânica, com inteligência de quem quer evoluir, sem se arrebentar no caminho. Você vai entender por que certos movimentos estão destruindo sua estrutura por dentro, mesmo sem dor aparente. Vai ver como pequenos ajustes podem salvar suas articulações e turbinar seus resultados ao mesmo tempo. Porque sim, ainda dá para construir perna forte, densa, poderosa, sem precisar se enterrar no leg press, sem detonar sua lombar e sem sacrificar seus joelhos a cada repetição. Esse vídeo não é só para quem sente dor, é para quem quer evitar dor. Para quem entendeu que treinar forte não é o mesmo que treinar burro, que volume sem propósito é só desgaste, e que resultado de verdade vem quando você respeita seu corpo e desafia seus limites, na medida certa, do jeito certo. E se você chegou até aqui, já entendeu que isso não é só mais um vídeo de treino, é uma virada de chave. Então, já faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar totalmente a forma como você encara o treino de pernas. 1. O armadilha escondida no leg press profundo. O leg press parece seguro, né? Você está ali, sentado, encostado, coluna apoiada, movimento controlado. Parece até um santuário da estabilidade. Só que não é. Principalmente depois dos 40, esse aparente conforto pode virar uma armadilha biomecânica silenciosa. E a maioria só percebe isso quando o estrago já virou dor crônica. Sabe aquele momento em que você abaixa o carrinho até o joelho quase encostar no peito? Parece que está fazendo o movimento completo, ganhando mais amplitude, mais hipertrofia. Mas o que está acontecendo ali dentro é bem diferente. A cada repetição profunda demais, sua pelve inclina para trás e sua lombar arredonda. Esse movimento é o famoso butt wink. E quando ele acontece, o peso que era para estar nas suas pernas escorrega direto para sua coluna. Agora imagina isso com 400 quilos no carrinho. Parece pouco? Não é. É como jogar uma marreta nas suas vértebras. Seus discos intervertebrais absorvem um impacto que nunca deveriam aguentar. Ainda mais depois dos 40, quando esses discos já estão mais secos, mais frágeis e muito mais suscetíveis à lesão. E não para por aí. Quando seus joelhos passam dos 90 graus, principalmente sob carga, a força de cisalhamento no joelho sobe absurdamente. Não é exagero,
Tem estudo mostrando até 60% a mais de compressão lombar com esse tipo de execução. E adivinha? Cartilagem não se regenera. O que você gasta hoje não volta mais. É como lixar os seus próprios joelhos a cada série. E no começo, você nem sente. Até que um dia, subir uma escada vira desafio. Descer do carro vira dor. E a academia vira uma ameaça ao invés de ser uma solução. Mas, calma. Isso não quer dizer que o leg press é o vilão. O problema está na profundidade sem controle, no ego que grita mais alto que a técnica e na falta de ajuste que respeite sua estrutura atual, não a que você tinha 20 anos atrás. Se você quer treinar por mais 10, 20, 30 anos, você precisa fazer escolhas melhores hoje. Porque força sem consciência é só caminho rápido para a lesão. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. 2. O lado sombrio do avanço lunge. Parece o exercício perfeito, né? Funcional. Trabalha vários músculos de uma vez, dá aquela queimada boa na perna. Só que depois dos 40, ele pode estar sendo o pior negócio que você está fazendo com seus joelhos. E eu sei, tem gente que vai torcer o nariz agora. Mas escuta até o fim. O avanço mistura 3 elementos que envelhecem mal junto com o seu corpo: deslocamento do peso, carga assimétrica e altíssima exigência de equilíbrio. Isso pode até parecer bonito na teoria, mas na prática é uma receita pronta para o desastre. Quando você dá aquele passo à frente e afunda, o joelho da frente segura tudo. E se você está segurando o peso, esse impacto dobra. Às vezes, triplica. Seu joelho vira para-choque, freio e amortecedor. Tudo ao mesmo tempo. Agora, soma isso à instabilidade natural do movimento e a um corpo que já carrega anos de microlesões, desalinhamentos e cicatrizes. Sabe o que acontece? Mesmo com a forma perfeita, estudos mostram que a compressão no joelho pode chegar a 3 vezes o peso do seu corpo. Isso sem contar os erros mais comuns: joelho que avança demais, coluna que gira, tronco que balança. Tudo isso vira carga extra onde não deveria. E tem mais. A instabilidade do movimento exige controle do quadril, tornozelo, core, e se um desses falha, quem paga é sempre o joelho, ou a lombar. Você acha que está construindo força funcional, mas na real está acumulando desgaste. Agora, junta isso com a idade. Aos 40, 50 anos, seu joelho já tem um histórico. Pequenas lesões que você nem lembra, mas estão lá. Cartilagem que já não é a mesma. Tendões que perderam elasticidade. E a cada lunge mal feito, você está apertando ainda mais o parafuso da dor. E aí vem aquela dúvida. Mas e se eu fizer com menos peso? Ainda assim, a mecânica continua a mesma. E o risco segue alto, especialmente quando a fadiga entra no jogo. Olha, se o lunge ainda funciona para você e não dói, beleza. Mas se ele nunca encaixou, se você sente que algo ali está errado, não é frescura. É o seu corpo avisando. E a próxima parte é onde muita gente se engana achando que está seguro, mas está forçando onde mais dói calado. 3. O leg extension. Simples, mas perigoso. Você senta, ajusta o banco, trava a canela, estica a perna e sente queimar. Rápido, direto, fácil de entender. Parece até inofensivo, mas o leg extension é um daqueles aparelhos que enganam fácil, principalmente se você passou dos 40. Porque o que parece seguro, por ser sentado e isolado, na verdade, é um dos movimentos mais cruéis com seu joelho. E ninguém te avisa isso quando você entra na academia. Aqui vai a real. Diferentemente dos exercícios compostos, onde a carga é distribuída entre várias articulações e músculos, o leg extension joga tudo direto no joelho. Mais precisamente, na articulação entre a patela e o fêmur, a famosa articulação patelofemoral. E esse ponto não foi feito para segurar carga isolada desse jeito.
Ainda mais quando você estica a perna completamente e trava no topo. A pressão nesse momento pode chegar a ser até 6 vezes o seu peso corporal. Tudo isso esmagando uma área minúscula, cheia de cartilagem. Cartilagem essa que já começa a se desgastar naturalmente com a idade. Se você já passou dos 40, esse desgaste está acontecendo, queira ou não. E o leg extension pode estar acelerando esse processo a cada série. E tem outro fator que quase ninguém acerta: o ajuste do banco. Se a articulação do seu joelho não estiver exatamente alinhada com o eixo de rotação da máquina, todo o movimento cria um torque extra no joelho. E esse pequeno desalinhamento, multiplicado por meses ou anos, vira tendinite, dor crônica e até lesões sérias. Para completar, muita gente ainda trava o movimento em cima. Ou pior, faz com velocidade. Resultado? Mais impacto, mais estresse, menos controle. E o mais irônico, esse é um dos aparelhos que menos entrega benefício real comparado ao risco. Você pode desenvolver quadríceps de outras formas, com muito mais segurança e ativação muscular mais funcional. Então não se engane com o conforto da cadeira. O leg extension pode estar sorrindo para você, enquanto destrói seu joelho por dentro. Mas a alternativa certa existe e te entrega resultado de verdade, com segurança. Só que antes, tem mais um erro que muita gente ainda comete, achando que tá ficando atlético e tá só empilhando o problema. 4. O inimigo invisível. Pliometria pesada. Depois dos 40, você vê alguém fazendo box jump com peso, agachamento com salto, drop jump de plataforma e pensa: caramba, isso sim é treino de atleta. E é mesmo. O problema é que atleta também vive no departamento médico. Depois dos 40, esse tipo de explosão, chamada de pliometria, se transforma de ferramenta poderosa em bomba relógio silenciosa. Por quê? Porque a cada salto, a cada aterrissagem, seu corpo absorve 10 vezes o seu peso em impacto. 10 vezes. Ou seja, se você pesa 80 quilos, seus joelhos, tornozelos e lombar estão segurando 800 quilos em milissegundos, repetidamente. Agora imagina isso com tendões menos elásticos, cartilagem já desgastada e articulações que não recuperam mais como antes. É o cenário perfeito para inflamações crônicas, lesões nos tendões e dores que duram semanas. E não é exagero. Estudos com atletas recreativos acima dos 40 mostraram que quem usa pliometria pesada com frequência tem 64% mais chance de desenvolver problemas nos tendões e até 78% mais risco de lesões na articulação sacroiliaca, aquela região entre a lombar e o quadril. E sabe o que é mais louco? Essas dores não aparecem no mesmo dia. Elas vêm aos poucos. Uma rigidez aqui, uma fisgada ali, um incômodo ao agachar. Você ignora no começo, até que não dá mais. Agora olha só, isso não quer dizer que você precisa parar de ser explosivo, mas precisa ser esperto. Existe uma diferença brutal entre ser atlético e ser imprudente. Você pode trabalhar potência com menos impacto. Pode fortalecer os mesmos músculos com mais controle. E pode continuar se desafiando, sem pagar o preço com seu corpo. A verdade é simples. Pliometria pesada depois dos 40 é como correr com o carro no vermelho. Uma hora o motor ferve. E quando isso acontece, é difícil voltar. Mas agora que você já sabe o que evitar, tá na hora de virar o jogo. A virada de chave. Do treino que dói para o treino que evolui. Até agora, você viu os sabotadores escondidos no seu treino. Movimentos que parecem certos, mas que estão drenando sua longevidade sem você perceber. Só que aqui é onde o jogo vira. Porque cortar os exercícios errados é só metade da transformação. O que realmente muda o seu corpo e mantém você forte por anos é o que você coloca no lugar. É aqui que entra o treino inteligente. Aquele que entrega resultado sem cobrar o preço em dor.
que constrói força de verdade, daquelas que você sente na perna e não na articulação. Porque vamos deixar uma coisa clara. Depois dos 40, você não precisa treinar menos, nem mais leve. Você só precisa treinar melhor. Melhor biomecânica, melhores escolhas, melhor relação com o seu corpo. E é exatamente isso que você vai ver agora. Os exercícios que mantêm o motor ligado, sem quebrar as peças no caminho. Se prepara, porque agora começa a parte que mais importa. 1. Bulgarian Split Squat. A estabilidade que seus joelhos imploravam. Lembra da sensação de descontrole que o lunge tradicional traz? Aquela pisada incerta, o peso desequilibrado, o joelho na dúvida entre alinhar ou cair para o lado? Esquece isso, porque o Bulgarian Split Squat é como apertar um botão de estabilização no seu treino. Você trava a base, fixa o foco e transforma o caos em construção. Um pé à frente, firme no chão. O outro, apoiado atrás, estável. O movimento acontece no lugar, sem deslocamento, sem rotação de quadril, sem torção na coluna. É como se você pegasse a parte boa do lunge, a ativação unilateral, e eliminasse todo o resto que pode te machucar. Só esse controle já seria motivo para incluir o exercício. Mas ele vai além. Estudos da Universidade de Ontário mostram que o Bulgarian reduz a carga patelofemoral, aquela pressão maldita na frente do joelho, em cerca de 30% comparado ao avanço comum, e ainda ativa 45% mais glúteo médio do que o agachamento tradicional. Ou seja, protege seu joelho e ainda fortalece os músculos que mantêm ele no lugar. E aqui está o ouro que ninguém fala. Esse exercício escancara os desequilíbrios que você vem acumulando há anos. Aquela perna que compensa no agachamento, a pelve que gira num lado só, o glúteo que ativa mais de um lado do que do outro. Tudo isso aparece e começa a ser corrigido, rep por rep. É desconfortável? No começo, sim. Mas não é dor, é reeducação. É como colocar o corpo num ajuste fino. E com o tempo, essa instabilidade vira força sólida. Força que você sente na subida da escada, no pedal, no treino e na vida. Tem mais. Se você já teve dor na lombar ou no joelho, esse exercício vira uma espécie de fisioterapia disfarçada de treino. Porque ao fortalecer os glúteos e estabilizadores do quadril, você reduz o risco de lesão na base do corpo todo. E diferente de outros movimentos que exigem barra nas costas, aqui você pode evoluir com hálteres, colete ou até só o peso do corpo, com controle total da carga e da progressão. No final das contas, o Bulgarian não é só um exercício alternativo. Ele é upgrade, é avanço real, é performance com inteligência. E o próximo movimento é o que quase ninguém dá valor, até sentir falta. 2. Leg Curl Machine, o fortalecedor de joelhos que ninguém te indicou. Sabe aquele aparelho que fica encostado no canto da academia, meio esquecido, onde você deita ou senta e só puxa o peso com as pernas dobrando? Pois é, esse simples movimento, feito na máquina de leg curl, pode ser o seguro de vida articular que estava faltando no seu treino. Porque aqui vai uma verdade dura. A maioria dos treinos de pernas são obcecados por quadríceps e esquecem completamente dos isquiotibiais, os músculos da parte de trás da coxa. E esse desequilíbrio é a receita perfeita para dor no joelho, instabilidade no quadril e até lesões na lombar. Depois dos 40, essa assimetria só piora. Estudos da Universidade de Copenhagen mostram que os isquiotibiais perdem força cerca de 15% mais rápido do que os quadríceps com o envelhecimento. E quando essa diferença de força cresce, o corpo começa a compensar, geralmente do jeito errado. Aí aparecem os problemas. O joelho não tem freio, a pelve inclina mais de um lado, a lombar começa a segurar carga que não era dela. E quando você vê, tá com dor andando,
travando no agachamento ou sentindo o posterior desligado em tudo quanto é exercício. A máquina de leg curl resolve isso na raiz, porque aqui você isola o posterior, tira a lombar da jogada, foca 100% na ativação dos músculos que dão suporte à cadeia posterior e faz isso com total controle de amplitude, carga e técnica. E tem mais. Pessoas com posterior forte têm até 60% menos lesões de ligamento e muito mais estabilidade no joelho, segundo estudos publicados no Journal of Orthopedic Research. Sabe aquele incômodo no joelho que aparece quando você desce escada ou muda de direção? Muitas vezes é falta de freio excêntrico, e esse freio vem do posterior da coxa. Ah, e o leg curl ainda ajuda na pelve, no quadril, no equilíbrio, e tudo isso com praticamente zero estresse na coluna. Ou seja, é um baita exercício para quem já teve problemas na lombar ou quer prevenir antes de doer. Você ainda pode variar o movimento com rotação de pés para ativar mais lateral ou medial, trabalhar com isometria, fazer unilateral. É uma ferramenta simples, mas com potencial absurdo quando bem usada. No fim das contas, o leg curl é aquele reforço silencioso que te deixa mais estável, mais forte e menos vulnerável. Não é só um exercício, é uma blindagem. E o próximo é pequeno, mas o impacto no seu corpo é gigante. 3 calf raises. O músculo que te sustenta em silêncio. Pergunta rápida. Quando foi a última vez que você treinou panturrilha com intenção real? Não para dar um pump no final do treino, mas como parte fundamental do seu desempenho e saúde. Se você não lembra, tá tudo bem. Você não tá sozinho. Muita gente trata a panturrilha como um músculo estético, mas na verdade, ela é uma das bases funcionais mais importantes do corpo. E, depois dos 40, isso fica ainda mais crítico. Sabe por quê? Porque os músculos da panturrilha não servem só para empurrar o chão. Eles são o motor da sua marcha, o estabilizador da sua pisada. E, pasme, são chamados de segundo coração do corpo. Sim, eles ajudam a bombear o sangue de volta para o tronco e mantêm a circulação funcionando bem nas pernas. E tem mais. Estudos da Universidade de Stanford mostram que a força da panturrilha cai em média 2% ao ano depois dos 40. Parece pouco? Soma isso por uma década e veja o que acontece. Dificuldade em subir escadas, desequilíbrio ao andar, risco de queda e um impacto absurdo na sua mobilidade geral. Só que tem um detalhe: esse enfraquecimento não é inevitável. Ele acontece porque ninguém treina. E aqui entra o calf raise, aquele movimento simples de subir na ponta do pé. Só que feito com consciência, com carga adequada, com amplitude total, do alongamento ao topo e com progressão real. Não é só sobre fortalecer a panturrilha, é sobre reforçar seu tornozelo, proteger seu joelho e amortecer cada passo que você dá no dia a dia. Inclusive, estudos mostram que pessoas com boa dorsiflexão, ou seja, com mobilidade no tornozelo, têm até 2,5 vezes menos chance de cair em terreno irregular. E tem um bônus escondido aí. O estímulo mecânico do calf raise ativa células responsáveis pela formação óssea, os osteoblastos. Isso significa mais densidade nos ossos da perna, tornozelo e pé, e mais proteção contra fraturas, que se tornam um risco real com a idade. Ah, e não precisa de máquina, não? Você pode fazer com o peso do corpo, com halteres, com barra, em degrau, unilateral. O importante é manter o volume, a técnica e o foco no movimento completo. No fim das contas, treinar panturrilha não é luxo, é longevidade. E o próximo movimento? Esse sim é para quem quer força bruta, sem destruir a lombar no processo. 4. Glute Bridge. Força real sem carga na coluna. Quer treinar o maior músculo do corpo, o glúteo máximo, sem colocar pressão na lombar, sem forçar o joelho e ainda ganhar estabilidade de sobra? Então o nome do jogo é Glute Bridge.
É simples, parece fácil, mas a execução certa é brutalmente eficaz, porque o que esse exercício ativa, poucos conseguem. E depois dos 40, ele vira ouro. Aqui você deita no chão, pés firmes, joelhos dobrados e empurra o quadril para cima, contraindo os glúteos com tudo. Parece básico, até você sentir a queimação no lugar certo e perceber que a lombar está relaxada, o joelho está estável e o abdômen está trabalhando junto. Essa combinação faz do Glute Bridge um dos movimentos mais completos e seguros para quem já teve dor nas costas, lesões na pelve ou até desconforto no quadril. Estudos da Universidade de Auckland mostram que o Glute Bridge gera até 35% mais ativação dos glúteos do que o agachamento tradicional em pessoas que têm dificuldade de sentir o glúteo trabalhando. E com 45% menos compressão na coluna lombar. Ou seja, mais músculo, menos impacto, do jeito que tem que ser. Mas os benefícios não param aí. Glúteos fortes estabilizam a pelve, protegem a lombar, mantêm o quadril alinhado e ainda melhoram o padrão de movimento em exercícios maiores. Eles são literalmente a base que sustenta a sua postura, no treino e na vida. E se você passa horas sentado por dia, já sabe, seus glúteos estão mais desligados do que deveriam. O Glute Bridge é o botão ligar dessa cadeia muscular esquecida. Para quem já passou por gravidez, hérnia de disco ou sente desconforto constante no quadril, esse exercício é mais que um bônus. É necessidade. E sim, você pode progredir ele fácil. Adicionar anilha, elástico, fazer unilateral, elevar os ombros num banco, aumentar o tempo de contração. O céu é o limite. E tudo isso sem jogar uma barra nas costas. A real é que o Glute Bridge entrega muito mais do que parece. E quanto mais você faz, mais percebe que estava deixando força na mesa e carregando tensão desnecessária nas costas. Mas falta um detalhe. Um exercício que pode ser seu melhor aliado ou seu pior inimigo. E a diferença está na execução. Bônus: agachamento livre. Seu maior aliado ou seu pior inimigo. O agachamento livre é o rei da musculação. E como todo rei, ele pode governar com sabedoria ou arrastar o reino inteiro para o caos. Porque quando bem feito, esse exercício transforma seu corpo. Força total, ativação completa, transferência funcional para a vida real. Mas quando mal executado, e isso acontece o tempo todo, ele vira um triturador silencioso de coluna, joelho e quadril. Depois dos 40, essa linha entre construir e destruir fica ainda mais fina. A carga já não é o problema. O peso que você joga nas costas é secundário. O que realmente importa é como você distribui esse peso durante o movimento. É o calcanhar colado no chão? Ou o peso está indo para a ponta do pé? Seu joelho acompanha a linha do pé? Ou colapsa para dentro a cada subida? Sua lombar mantém a curvatura natural? Ou arredonda lá embaixo, jogando tudo nos discos? Esses pequenos detalhes, ignorados por anos, são os que definem se o agachamento vai te deixar mais forte ou mais quebrado. Estudos mostram que o valgus colapso, quando o joelho entra para dentro na subida, aumenta em até 45% a tensão no ligamento cruzado anterior e na articulação patelo-femoral. E o famoso butt wink, a retroversão pélvica no fundo do agachamento, transfere o peso direto para os discos da lombar. E aí, meu amigo, não importa se você está agachando 80 ou 200 quilos, a coluna sofre igual. Mas tem um segredo: o agachamento não precisa ser profundo para ser eficiente. Nem pesado, nem rápido. Ele precisa ser controlado, preciso, ajustado à sua mobilidade, à sua estrutura e ao seu momento atual. Talvez isso signifique usar caixa para limitar a profundidade. Talvez signifique usar halter em vez de barra. Talvez comece só com o peso do corpo, e tá tudo bem. Quando o movimento tá limpo, a mágica acontece.
Melhora na mobilidade, na força, no equilíbrio, na postura. De brinde! Mais segurança para caminhar, levantar, carregar peso, viver. O agachamento pode sim ser seu maior aliado, se for feito com ego no volume zero e técnica no máximo. Você começou esse vídeo achando que estava fazendo tudo certo, que aqueles exercícios clássicos eram intocáveis, que dorzinha depois do treino era só parte do processo. Mas agora você sabe, tem movimento que destrói por dentro, sem fazer barulho. E tem alternativa que entrega tudo o que você quer, sem cobrar seu corpo como pagamento. Força de verdade não é gritar na última repetição. É acordar no dia seguinte com o corpo inteiro pronto para mais. É conseguir treinar por anos, e não só por temporadas. A real é simples. Depois dos 40, você não precisa se limitar. Você só precisa escolher melhor. Cuidar da sua base. Fortalecer sem sacrificar. Treinar com propósito. E não só com intensidade. E se esse vídeo te mostrou isso, agora a decisão é sua. Continuar repetindo os mesmos erros, ou evoluir com consciência. Porque o que está em jogo não é só músculo, é mobilidade, liberdade, independência. E me diz, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Quero saber onde esse vídeo te pegou de verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você está comprometido com essa nova fase, com um corpo forte, móvel e sem dor, esse canal é o seu lugar.